Você acha que a vida na Terra sempre foi dominada por lagartos gigantes? Pense de novo. Antes mesmo do primeiro tiranossauro existir, o nosso mundo era um lugar muito, mas muito mais estranho. Imagine florestas tão vastas e densas que hoje formam quase todo o carvão que usamos. Imagine insetos do tamanho de águias voando sobre as suas cabeças e um supercontinente, a Pangeia, habitado por criaturas que parecem ter saído de um pesadelo. Mas essa era pré-histórica não terminou com um meteoro. Ela terminou com o maior evento de extinção que o nosso planeta já viu. Um evento que aniquilou mais de 90% de toda a vida nos oceanos. Essa é a história secreta de como o nosso planeta quase morreu. E como esse apocalipse abriu o caminho para o surgimento dos lendários dinossauros. Prepare-se, porque a história da Terra é muito mais bizarra do que você aprendeu na escola. Para entender essa jornada, precisamos voltar muito no tempo, para a chamada Explosão Cambriana, há mais de 500 milhões de anos. A vida, até então, era bem simples, mas, de repente, os oceanos se encheram de formas complexas e esquisitas. Foi o primeiro grande boom da vida animal. E o rei indiscutível dessa época era o trilobita. Eles não eram apenas fósseis bonitinhos, eram criaturas versáteis que dominaram os mares por milhões de anos, adaptando-se a todos os tipos de ambientes. Havia trilobitas minúsculos e outros gigantes, predadores e necrófagos. Eles foram os primeiros animais a desenvolver olhos complexos. Por um tempo, eles foram o auge da evolução. Enquanto isso, nos mares, surgiam os primeiros peixes, ainda sem mandíbulas, mas que já mostravam o caminho que a vida seguiria. A terra firme ainda era um deserto rochoso e silencioso, mas isso estava prestes a mudar. Aos poucos, as primeiras plantas corajosas começaram a colonizar a terra, transformando a paisagem rochosa em algo verdejante. E onde há plantas, os animais logo seguem. Foi uma transição lenta e difícil, mas que nos levou a um período absolutamente surreal. O Carbonífero. Imagine um mundo coberto por pântanos gigantescos e florestas de árvores primitivas que se estendiam até onde a vista alcança. A atmosfera era completamente diferente da nossa, com níveis de oxigênio que chegavam a mais de 30%, muito acima dos 21% que temos hoje. E o que esse excesso de oxigênio fez? Criou gigantes. Este era o mundo da meganeura, uma libélula com a envergadura de uma águia. Não era um inseto que você espantaria com a mão. Voando entre as árvores, ela era um predador aéreo formidável. E no chão, rastejando pela vegetação, tínhamos a Arthropleura, uma centopeia do tamanho de um carro pequeno. Sim, você ouviu direito. Um artrópode com mais de 2 metros de comprimento. Era um mundo de proporções épicas, onde os anfíbios gigantes, ainda ligados à água, eram os maiores predadores vertebrados. Mas um novo tipo de animal estava evoluindo, um que finalmente cortaria os laços com a água para conquistar a Terra de vez. Essa conquista nos leva ao período Permiano, o capítulo final da Era Paleozoica. A essa altura, todos os continentes se uniram para formar o supercontinente Pangeia. O clima se tornou mais seco no interior, e isso favoreceu um novo grupo de animais, os sinápsidos. E aqui está uma coisa que vai explodir sua mente. Os sinápsidos não eram dinossauros. Eles eram, na verdade, os nossos parentes distantes, os ancestrais dos mamíferos. E eles foram os verdadeiros reis da Pangeia, muito antes dos dinossauros sequer sonharem em existir. O mais famoso deles é o Dimetrodon, aquele com a grande vela nas costas. Muitos pensam que ele é um dinossauro, mas ele está muito mais próximo de nós do que de um T-Rex. Aquela vela provavelmente o ajudava a regular a temperatura corporal, uma grande vantagem evolutiva, mas o Dimetrodon não era o único. No topo da cadeia alimentar estavam predadores assustadores como o Gorgonops, uma fera com dentes de sabre que caçava outros grandes sinápsidos. Eles eram os donos do mundo. Por milhões de anos parecia que nada poderia detê-los. Nossos ancestrais estavam no caminho para dominar o planeta. Mas a natureza tinha outros planos. Planos catastróficos. O fim da Era Paleozoica não foi um sussurro, foi um grito de agonia. Conhecido como a Grande Morte, o evento de extinção do Permiano-Triássico foi a maior catástrofe biológica da história da Terra. Não foi um asteroide, mas algo vindo de dentro do nosso próprio planeta. Na região que hoje é a Sibéria, uma série de erupções vulcânicas de uma escala inimaginável começou, expelindo lava e gases tóxicos por centenas de milhares de anos. Essa atividade liberou tanto dióxido de carbono na atmosfera que o planeta sofreu um efeito estufa descontrolado. As temperaturas dispararam, os oceanos se tornaram ácidos e perderam seu oxigênio, sufocando a vida marinha.
Estima-se que 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram exterminadas. O mundo quase se tornou um planeta estéril. Os gorgonops, os dimetrodons, a maioria dos nossos parentes sinápsidos, todos desapareceram. Após a catástrofe, o planeta ficou em silêncio, um mundo fantasma. O início da Era Mesozoica, o período Triássico, foi um tempo de recuperação lenta e dolorosa. As florestas gigantes se foram, os grandes predadores desapareceram, a vida teve que começar quase do zero. Esse vácuo ecológico, essa terra vazia, foi a maior oportunidade da história. E quem a aproveitou? Não foram os poucos sinápsidos sobreviventes, que agora eram pequenos e se escondiam nas sombras. Foram outros répteis. Um grupo que antes era pequeno e insignificante, mas que era ágil e se adaptava rapidamente. Eles começaram a se diversificar, a crescer, a ocupar todos os nichos deixados vagos pelos antigos senhores da Pangeia. Eles eram os arcossauros, e entre eles, uma linhagem específica estava prestes a dar origem a um novo império. Eles eram os primeiros dinossauros, e foi assim que um cataclismo global, um verdadeiro apocalipse vulcânico, pavimentou a estrada para 160 milhões de anos de domínio dos dinossauros. A história da vida é cheia dessas reviravoltas, onde o fim de uma era é apenas o começo de outra. Mas a história não acaba aqui. A verdadeira pergunta é: o que teria acontecido se a grande extinção do Permiano nunca tivesse ocorrido? Será que nossos ancestrais mamíferos teriam dominado o planeta muito antes? Se você gostou de descobrir esse mundo perdido antes dos dinossauros, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas viagens ao passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima!